Então, a gente vai falar aqui, só o caminho que a gente vai traçar. A gente vai começar falando sobre alguns paradigmas e alguns conceitos, certo? Depois, nós vamos falar sobre o que é o ensino de ciências. Depois nós vamos chegar em como nós vamos ensinar ciências. Então, nós vamos passar por essas três dores que nós temos. Primeiro, alguns paradigmas a gente precisa entender, tá? A primeira coisa que a gente precisa trazer conosco, é o entendimento. Aliás, antes da gente começar, eu vou fazer o que eu faço em todas as minhas aulas. Você tem aquela oração de São Tomás impressa aí, pequenininha? Então, eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. Quem souber, acompanha. Quem não souber, acompanha aí eu rezando, certo? E essa oração é uma oração de São Tomás de Aquino que eu e a minha família a gente usa muito antes dos nossos trabalhos e antes dos nossos estudos. Então, antes sempre de estudar, a gente pede a Deus que pela sabedoria desse grande santo nos ajude a conseguir compreender o que de fato Deus quer. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Criador inefável, que dos tesouros de vossa sabedoria designastes 3 hierarquias angélicas, e com ordem admirável as dispusestes acima do céu empíreo, e de modo elegantíssimo distribuístes as partes do universo. Vós, digo, que sois chamado verdadeira fonte de luz e sabedoria, em princípio sobreeminente, dignai-vos difundir um raio de vossa claridade sobre as trevas de meu intelecto, de mim removendo a treva em que nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquentes as línguas das criancinhas, educai a minha língua e infundi em meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me acuidade para inteligir, capacidade para reter, ordem e facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Instruí o ingresso, dirigi o progresso, completai o egresso. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer para a gente discutir é o que é fé e o que é razão. Fé e razão. Qual é um dos grandes problemas que nós temos quando nós falamos de ciências? É que o mundo, os cientistas que não contemplam a divindade, não contemplam a Deus, eles agem apenas com a faculdade da razão que o próprio Deus deu a eles, só que eles negam a Deus e utilizam o presente que Deus deu. É igual você você é convidado a um churrasco e você para um aniversário, e aí você chega, vai no churrasco, come o churrasco, almoça e você nem vai lá cumprimentar o dono da festa, né? Mas de fato que é fé e razão. São João Paulo II, quando ele escreve a encíclica Fé e Razão, ele diz que a fé e a razão são como duas asas que precisam bater juntas para elevar a nossa razão até a dimensão da fé. Então, quando a razão é uma forma que nós temos, nós estávamos conversando aqui antes da gente começar a aula, a razão ela é uma forma
da nossa alma intelectiva, ou seja, se a gente puder dizer assim, não sei se a gente pode dizer, mas uma potência da nossa alma, uma parte da nossa alma, mas o melhor termo seria a potência da nossa alma, né? Acho que todos vocês entendem quando eu falo potência da alma. Sim, todos vocês entendem quando eu falo potência da alma vegetativa, sensitiva, intelectiva, tranquilo? Tá. Então, quando a gente vai inteligir, a gente utiliza a razão e a gente consegue elevar a nossa razão até Deus, aí a gente consegue alcançar o que nós chamamos de fé. E aí a gente vai para aquele significado simples que muitas vezes a gente dá, de que fé é acreditar no que é impossível. Porque o impossível somente aquele que é infinito, aquele que é em ato puro, ou seja, que tudo pode, é capaz de realizar. Porque nós temos uma finitude neste mundo. Apesar de termos uma alma imortal, nós temos uma finitude nesse mundo. Nossa alma é imortal porque daqui nossa alma vai para o céu ou vai para o inferno. Ou vai para o purgatório, mas do purgatório necessariamente depois ela vai para o céu. Bom, mas não é essa a questão. Se a gente entende então que a fé e a razão caminham juntas, a gente precisa então admitir que a ciência da natureza necessariamente precisa ser vista à luz da fé e da razão. Aí vem a pergunta: em todos os momentos nós teremos a fé e a expressão da fé dentro dos conteúdos? Mais para frente eu vou mostrar para vocês que não. Nós não teremos. Mas a forma de eu olhar para aquilo, a forma de eu inteligir sobre aquilo, a forma de eu raciocinar sobre aquilo, necessariamente precisa me levar a uma meditação com o olhar para o Criador. Se o meu olhar desviar um pouco, eu vou ficar na dúvida se Deus criou todas as coisas. Eu vou admitir que um dia um ovo de um réptil saiu um bicho com penas, que deu origem à galinha, e que essa é a resposta para quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Entretanto, se vocês entendem o que nós falamos sobre potência das coisas, vocês entendem que de um réptil não pode vir uma ave, porque um réptil não tem no seu DNA a potência de ter bico, de ter ave, e mesmo que tivesse, teria que ter todas as potências ao mesmo tempo. Conseguiram acompanhar? Teoria do Boyd 747. Já o Dr. Rômulo, ele, depois vocês podem acompanhar o Dr. Rômulo, eu gosto muito dele. Ele explica muito bem sobre isso. Ele explica muito bem sobre isso. O que? A teoria é a seguinte, rapidamente. Boeing 747, todo mundo sabe, aquele avião, né? O nome e tal. Bom, para você montar um avião, você tem as peças certas do avião. Certo? Você tem as peças certas do avião. Agora imagine que esse avião está todo desmontado dentro de um galpão. E aí vem um tornado, pega essas peças, joga todas essas peças para o ar. E essas peças, então, no final do tornado, montam um avião. Essa é a teoria do Boeing 747. Aí a minha pergunta é a seguinte: isso é possível? Improvável, totalmente improvável. Não, mas eu não perguntei se é provável, eu perguntei se é possível. Estatisticamente é possível. Minimamente é possível. Ok, mas quais são as variáveis que a gente tem aí? Eu tinha um projeto de um avião, eu tinha todas as peças para montar esse avião. Um vento rodando. E eu tive um fenômeno uma vez que fez isso acontecer ao mesmo tempo e montar o avião de uma vez. Tudo bem?
com a evolução, isso não é possível de se repetir, porque o ser que vem antes do ser que eles admitem ser o que vem depois, o que foi evoluído, né? Ele não tem todas essas peças, ele não tem todas essas potências. Mas vamos admitir que tenha. Eu teria que em um processo de reprodução desse ser vivo acontecesse todos os eventos ao mesmo tempo. Quantos filhos você tem, Gabriel? 6. Seus filhos são iguais? Mas o DNA dele é igual. O DNA dele é o mesmo em todas as células dele. Tudo bem, nas células lá, gaméticas não são. Mas tem a mesma base. Então, eu precisaria que tudo isso acontecesse. Vocês estão entendendo? Por isso que eu te falei. O problema da evolução não é um problema biológico. O problema da evolução é um problema filosófico. É o problema da gente compreender a potência das coisas, de onde vêm as coisas. Como Deus ordenou as coisas, Deus construiu as coisas. Com intencionalidade. E era isso que eu queria escutar hoje. Depois eu corto essa parte do vídeo. Deus, dentro do design inteligente, ele fez o design para que todas as coisas tivessem a sua potência. Bom, eu estou dizendo isso para poder ainda falar da fé e da razão. E para falar da fé e da razão é para que nós tenhamos sempre um olhar de forma que quando houver um risco, eu vou me lembrar de que a fé e a razão, elas caminham juntas. Quando a dúvida vier, a minha pergunta precisa me remeter ao Criador. Então essa é a primeira premissa que a gente tem que, para a gente estudar a ciência da natureza. Para nós católicos, que eu estou falando só para católicos. Alguém que não é católico? Não? Bem, se não fosse também não teria problema nenhum. Não tem outra opção da gente admitir que há outro Criador. Uma outra coisa é quando nós falamos de ciência e cientificismo. Ciência é uma coisa, cientificismo é outra. Ciência é o que nós queremos ensinar. Cientificismo é a filosofia que vai colocar a ciência como o saber de todas as coisas, como a soberana de todas as coisas. A ciência disse que é isso. A igreja pode dizer qualquer coisa, Deus pode dizer qualquer coisa, a fé pode dizer qualquer coisa, que não vai. A ciência diz que é isso. A ciência como Deus. Né? A ciência como Deus, exatamente, é o próximo ponto. Aí, quando a gente vive o cientificismo, a gente tem uma rixa entre Deus e a ciência. É onde a gente fala que a ciência não é de Deus. Enquanto qual é um dos dons efusos? A própria ciência. A própria ciência. E o que é o dom de ciência? Que é um dom do Espírito Santo. É justamente conhecer a Deus. É ter a ciência, é ter o conhecimento da vontade e dos desígnios daquele que nos criou. Entendamos que a diferença entre um animal e um ser humano é que o animal não tem uma potência intelectiva da alma. A potência intelectiva da alma é o que nos torna a imagem e semelhança de Deus. E que é o que nos dá a capacidade de conhecer a Deus. E aí vem Santa Teresa d'Ávila. Quando Santa Teresa d'Ávila ela sugere as moradas, é justamente a ordenação da vontade para conhecer a Deus. E por que a ordenação da vontade nos leva a conhecer a Deus? Porque quando eu ordeno a vontade, eu ordeno a minha alma. E eu
tento retornar, eu busco retornar ao grau de santidade que é pregresso ao pecado original. Esses dias me perguntaram bem assim: Felipe, e a questão era a seguinte, se Deus criou Adão e Eva com uma alma ordenada, por que eles pecaram? Porque junto com a alma ordenada, Deus deu a Adão e Eva o que ele não deu aos anjos, que é a liberdade, o livre-arbítrio. E o pecado é justamente a desordem da alma. E é por isso que Deus separa o homem e a mulher que tinham apenas a missão de dominar sobre todas as coisas. Deus diz a Adão e a Eva, né? Diz para Eva: você sentirá as dores do parto. Adão, você terá que trabalhar, porque agora você vai ter fome. Você vai ter que comer do que você plantar. Ou seja, o sensitivo passa a fazer parte da desordem da alma. O sensitivo passa, ou seja, ele começa a ter uma ação animal maior. Entenderam? Aqui a questão. Felipe, o que isso tem a ver com ciências? Fala. Não, mas aí como é que fecha? Por que se eles estavam ordenados, por que a Eva entrou na lábia da serpente? Mas ela tinha um livre-arbítrio. Aí você tem que lembrar que a serpente era o animal mais astuto. Pois é, a malícia, acho que embora eu te ouvindo falar assim, embora a Eva estava totalmente ordenada, ela não tinha talvez um antídoto para a malícia angélica, né? Ela tinha ali a possibilidade de dizer não. Da desordem. E qual é a grande vitória de Nossa Senhora? É que a alma dela é ordenada, por isso que o anjo pergunta, ela mantém a alma dela ordenada, por isso que o pecado não entra. O que isso tem a ver com ciências na natureza? É porque não tem como a gente ensinar ciência na natureza se a gente não sabe a diferença entre o animal e o ser humano, gente. Por que você está falando tudo isso? Gente, se você não sabe a diferença entre uma planta, um animal e um ser humano, você nunca vai conseguir ensinar para uma criança a diferença entre ela e um chimpanzé. Eu acho que aí tem uma chave aí, porque o Freud, a vida dele inteira foi para mostrar, para construir que o ser humano ele é um animal qualquer. E a ideologia marxista, que já está aí já há séculos, vê o ser humano como um animal trabalhador. E aí, a partir do momento onde eu igualo ser humano e bicho, aí a sociedade vai pro buraco rapidinho. A gente começa a admitir diversos pecados. Nós temos crianças aqui no recinto, nem precisa ficar falando, né? Então, assim, a gente precisa entender isso para poder ensinar ciências, né? Então, isso está compreensível, assim. É claro que eu acredito que vocês que estão aqui na biblioteca já estudaram com diversos outros professores, já escutaram falar diversos professores falando sobre esse assunto, e que acho que assim como eu, cada vez que a gente escuta falar sobre o assunto, a gente absorve algo novo e a gente vai crescendo nisso, né? Então, assim, também não adentrei no todo ali da teoria das almas e tudo, que acho que vale a pena todo mundo estudar, tá? Muito bem. E aí a gente vai então entrar numa outra coisa. A gente vai continuar ali ainda em Gênesis, que é a finalidade do homem, né? Qual é a finalidade do homem? Qual é a finalidade do homem? Qual a finalidade do homem?
Diga aí. Hã? Amar a Deus, mas você pode mais assim. Amar a Deus, mas amar a Deus é algo muito... Você pode amar a Deus e não ser santo. Aí você deu a resposta. Hã? Você deu a resposta. Não, mas você pode ser... então. Tá, tudo bem, mas ser santo mas tudo bem, mas ser santo, mas para eu ser santo eu tenho que fazer algo. Tem alguma coisa no caminho. Né? Então assim, a finalidade do homem é necessariamente viver neste mundo de forma que ele deixe neste mundo algo que ecoe para a eternidade. E esse algo que ele deixa que ecoe para a eternidade é o que vai levar ele à santidade. É só a gente pegar os santos. O que São Francisco deixou? São Francisco deixou para nós a ordem franciscana. São Francisco deixou para nós a possibilidade de uma reforma na igreja sem que haja uma divisão. São Francisco deixou para nós o amor aos pobres. A volta à radicalidade. Hã? A volta à radicalidade. A volta à radicalidade. A penitência como uma forma de santificação. Né? O que Santa Teresa deixou para nós? Santa Teresa deixou para nós aí uma vida de oração, como um manual de vida de oração. O que Santa Teresinha nos deixou? Ontem de manhã eu estava ouvindo o padre Paulo Ricardo falar sobre Santa Chiara. Isso. Eu não sei falar esse nome difícil não, uma italiana. Bom, eu não sei, Isso. Uma que teve duas nenéns, perdeu as duas nenéns, e aí teve o Francesco. Até para mim foi tudo normal. Até aí para mim estava na normalidade, assim, normalidade entre aspas, né? Estava aí. Mas quando ele leu para mim, quando ele leu a carta que ela deixou, eu não posso nem lembrar que eu choro. Eu fiquei pensando, será que eu teria coragem de escrever uma carta dessa? Entendeu? Então assim, a finalidade do homem é isso. E a gente tem como finalidade aqui a educação dos nossos filhos. E ensinar ciências de forma que isso fique e que eles consigam contemplar a Deus na criatura de Deus. Por isso que o estudo de ciências ele tem que começar olhando para Deus. Ele precisa admitir isso. Eu não falei que o estudo de ciências tem que começar explicando como Deus criou todas as coisas. Ninguém está falando de ensinar metafísica para as crianças. Porque eu acho que não é razoável, mesmo que todos nós aqui paremos para estudar metafísica, eu ainda preciso estudar muito para poder dominar algo, a gente entrar nesse mérito. O que eu estou querendo trazer para nós é que também não convém entrar naquela neurose de que eu preciso dizer para ele que não existe evolução, existe criacionismo. Ei, calma. Ele não tem nem ferramentas para entender o que é um e o que é outro. O que a gente tem que entender agora é que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Ele sabendo que Deus criou todas as coisas, a gente então vai caminhar com essa premissa. Mas, Felipe, as perguntas vão vir porque eles são curiosos. As perguntas vão vir porque eles são curiosos. E nós vamos responder na medida de cada idade, na medida de cada possibilidade. Eu tenho 4.
um de 12, um de 10, um de 8 e uma de 4. Eu não respondo a mesma coisa da mesma forma para os 4. Mas todos eles sabem que todas as coisas que têm, Deus criou. Porque a gente parte da premissa de que Deus criou tudo em 6 dias. Mas Felipe, Deus criou tudo em 6 dias? Deus criou tudo em 6 dias. Mas Felipe, é impossível. Nós estamos falando de Deus. Então eu preciso admitir que Deus é o Todo-Poderoso. Eu preciso admitir que Deus é onipresente. Eu preciso admitir que Deus é onisciente. Eu preciso dizer que Deus é atemporal. Né? Então, essa premissa a gente precisa começar na hora que a gente vai estudar ciências. Tá? Isso a gente precisa começar. E aí, a gente precisa entender uma outra coisa. Que a ciência da natureza, ela é composta de física, de química e de biologia. Com os nomes de hoje, né? Química, física e biologia. Se eu fosse tomar uma ordem clássica de ensino das altas ciências, que são as ciências que requerem o natural, eu ensinaria de física e química e biologia depois. Entretanto, as nossas crianças não estão imersas numa educação clássica. Elas podem ter métodos clássicos, mas aquela educação do trívio e do quadrívio não é o nosso caso. Estamos de acordo em relação a isso. É importante a gente estar de acordo em relação a isso. Porque o trívio, ele vai admitir que a criança vai começar a sair do trívio com 16 a 17 anos. Que é quando ele vai terminar a retórica. Tá? Que é quando ele vai terminar a retórica. Ele fez a gramática, depois ele fez a dialética e depois ele vai fazer a retórica. E aí quando ele vai para o quadrívio, que aí ele for estudar música, aí começa a aparecer a física, porque começa a aparecer comprimento de onda e todas as coisas, mas ele já é letrado. E muito mais letrado do que todos nós. Né? Eu escutei falar uma vez, esses tempos atrás, eu tive uma formação do Instituto Borborema, outra, não sei se vocês seguem o Instituto Borborema, vocês têm as aulas, mas eu recomendo muito. O professor Maurício lá, ele estava falando, olha, muita gente critica os sacerdotes. Né? Primeiro, que a gente não deve criticar sacerdote, né? A gente deve dobrar nossa língua para falar dos sacerdotes. Afinal de contas, são as mãos ungidas que nos trazem Jesus Eucarístico. Por mais pecados que tenham. A gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Por mais que tenham pecado, são aquelas mãos que nos trazem o próprio Jesus. Né? Mas a gente critica muito os sacerdotes, mas a gente esquece de uma coisa. Que esses sacerdotes que nós temos hoje, eles saíram de uma educação de hoje e foram direto estudar filosofia e sociologia. Os antigos padres, eles entravam nas escolas catedráticas, estudavam o trívio, o quadrívio, e depois de trívio e quadrívio é que eles iam estudar filosofia e teologia. E não aos moldes de hoje também. E não aos moldes do que... Não aos moldes de hoje também. Então assim, logo os nossos filhos
estarão ali nos confessionários, de um lado ou de outro, como de fato os leigos têm que estar na igreja. E é assim que a gente tem que visualizar o Concílio Vaticano II, que nos traz a participação da igreja, a participação dos leigos. Nós estamos formando leigos para, de fato, contribuir com a igreja. De fato, contribuir com a igreja. Eu acho que se a gente começar a contar aqui o que os nossos filhos fazem, dentro das missas, os comentários que eles fazem, dentro dos encontros, dentro das orações que a gente faz em comunidade, a gente já vê que eles têm uma visão que nós não tínhamos quando éramos crianças. A gente tem... Deixa eu voltar. Tá falando do ensino. Aí no mundo de hoje, aí vamos lá. Então, por que eu ensino e como eu ensino as ciências hoje, né? Então, qual a proposta do ensino de ciências hoje é começar por aquilo que as crianças conseguem apalpar e conseguem visualizar. E aí você vai entrando. Que é o quê? A biologia, que é o estudo da natureza. Aristóteles, ele estava falando hoje, né, também, que Aristóteles ele fala que alguns estudos, algumas sabedorias, elas são mais altas do que as outras. Ou por motivos de importância, ou porque, de fato, elas devem primeiro ser consideradas. E por isso que o estudo das almas é fundamental. E o estudo das almas é importante para que a gente consiga compreender a natureza dos animais. Porque compreendendo a natureza dos animais, nós compreendemos também a natureza dos seres humanos. E compreendendo a natureza dos seres humanos, nós compreendemos toda a natureza que está à nossa volta. Certo? Então, essas são as primeiras questões que nós precisamos trazer para nós. Até aqui, alguma dúvida? Alguma questão? Nenhuma questão? Tá. Algumas polêmicas, mas vamos... Então vamos agora para a segunda parte, que eu acho que é o que vocês vão mais querer. Acho que vocês querem mais. Bom, Felipe, como é que eu ensino ciências? Né, Jaqueline? A gente conversou sobre isso, né? Então vamos fazer um exercício aqui. Quando você tem um neném, como é que você ensina ele a comer? Quando ele sai do peito, quando a criança sai do peito, como é que você ensina ele a comer? Primeiro dando a papinha na boca. Você dá a papinha na boca, não é isso? É quando ele chega no tempo que ele já pode comer coisa sólida, você bota no prato e o que ele faz? Ele bota o mãozão no prato, vai pegando com a mão, aí depois você dá um instrumento para ele, não é? Não é isso? Uhum. Tá. Aí ele vai comer com a colher. Vamos trazer isso aqui. São Tomás de Aquino diz que as coisas inferiores servem às coisas superiores. Ok? O que é inferior serve ao que é superior na natureza. Por isso, todas as coisas servem aos seres humanos. Por isso que as plantas servem os animais inferiores servem aos superiores, os superiores servem aos seres humanos e os seres humanos servem a Deus. De uma forma muito resumida. É assim que as coisas funcionam. Bom, se eu quero ensinar ciências à luz da fé e da razão, eu tenho que ensinar ciências começando pelo ensino das coisas inferiores.
Mas como é que muita gente quer começar a ensinar ciências? Eu vou começar a ensinar ciências dizendo o que é Júpiter, o que é Marte, o que é Sol, a ordem dos planetas, qual é o planeta gasoso. A criança não sabe nem que. Mas que faz para que é gasoso é um refrigerante, uma água com gás. E aí, como diz o ditado, né? Quando a gente serve da fruta quando não é tempo, você estraga o paladar. Aí você tem um problema. Né? Assim como ensinar educação sexual para crianças pequenas, você tem um desastre. E aí vem. E aí tem. Você antecipa as coisas e acaba estragando tudo. Né? Exatamente. E aí a gente tem uma outra questão. Felipe, tem problemas eu ensinar sobre os planetas, sobre o Sol, o que são os astros? Claro que não. Você vai ensinar. Vamos lá. Isso é até uma fase anterior. As pessoas perguntam para mim assim, por exemplo, os meninos já são grandes aqui. Mas o mais novo aí tem quantos anos? 7. Então já são grandes. Então, vamos pegar que tivesse aqui. Vamos pegar minha filha, Maria Clara, de 4 anos de idade. 4 anos. Mês. Mas mês não vale. 4 anos. Tá bom? 4 anos. Ó. Minha filha, o Sol nasceu. Tá de dia. O Sol é uma estrela, só que é uma estrela que está mais perto do planeta que a gente vive, do lugar que a gente vive. A Lua, minha filha, ela aparece à noite e ela muda de fase. E ela muda porque o planeta roda. Aí você pega uma bola e mostra. Olha, eu estou indo muito além, tá? Olha que pode ser até mais simples. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava dando aula para os meninos sobre a atração, força atmosférica. A força que a Lua faz sobre a Terra. E aí, eu expliquei para eles que quando a Lua está mais próxima da Terra, os mais velhos, tá? E Maria Clara escuta tudo. Quando a Lua está mais próxima da Terra, ela faz uma força sobre a água e é como se ela atraísse, puxasse a água. Né? Expliquei tudo isso para ela. Um dia chegou uma amiga em casa e a Maria Clara, com uma bola na mão, falando: tia, olha, igual a Lua. A Lua puxa a água que está embaixo da terra, que sobe aqui em cima da nossa casinha. Eu tenho uma casinha da árvore. Em cima da casinha da árvore. Porque quando a Lua está perto de onde a gente mora, ela puxa a água. Gente, foi a contemplação dela em cima daquele conteúdo ali. Ela tem 4 anos de idade. Não está certo, não está errado. Ela entendeu que a Lua faz uma força sobre a Terra e que essa força só faz uma interferência em cima das coisas naturais. Uma delas é a água. E na cabecinha dela de 4 anos de idade, no imaginário dela de 4 anos de idade, aquela água vai subir da terra e vai inundar a casinha da árvore que fica a 2 metros de altura. Então assim, não é? Você imaginar a criança, ela vê aquela placa de quebra-mola, ela, olha, um chapéu. Não é? Então assim, mas aí a gente volta lá na alma, né? A gente volta lá no imaginário que vai alimentar a memória, tanto a memória sensitiva quanto a memória que está no nosso intelectivo, né?
Então, assim, o ensino de ciências, ele começa dali. Né? Aí, quando ele vai chegando lá nos 6 anos de idade, ele vai começar sendo sistematizado. E aí você começa a trabalhar com eles. Então, é assim que eu penso. E não gosto também do ensino de ciências, corpo humano. Várias pessoas me mandam mensagem assim: Felipe, você não fez nenhum material sobre o corpo humano? Não. Seu filho já estudou o que tem antes do corpo humano? Seu filho sabe sobre célula? Seu filho não sabe célula, como é que ele vai entender o corpo humano? Entendeu? As coisas, elas têm uma ordem. Os inferiores servem os superiores. Então, a gente começa ali explicando como é o processo da criação, e dentro do processo da criação a gente começa então a fazer o que Deus manda. O que Deus manda quando cria o ser humano? Deus manda que o homem submeta as criaturas. Não é isso? Deus manda que o homem submeta. E nomeie as criaturas. Então, a gente precisa primeiro apresentar as criaturas. O que é vivo, o que não é vivo. Como se comporta o que é vivo, como se comporta o que não é vivo. Dependendo da idade, já pode entrar de que o que é vivo tem alma. Né? E aí, falar sobre o que não é vivo. Depois falar sobre como é que a vida tem a dinâmica. O nome disso, gente, isso tem um nome. Isso se chama ecologia. Isso se chama ecologia. E aí depois que você der a base da ecologia, aí você vai para a base da vida. Aí você começa a explicar sobre célula. E aí você vai, dali você vai crescendo. Aí você vai explicar, você vai falar sobre células de plantas, células de animais. E aí você vai crescendo. Aí você vai explicar sobre as plantas. Vai explicar sobre os animais. Para que você vai explicar sobre ecossistemas se os ecossistemas são compostos de plantas e os animais eles não sabem o que são plantas e animais? Para poder satisfazer o desejo dele andar por aqui e dizer que ele está no cerrado? Estou falando dos ecossistemas como um grande, né? Pantanal, floresta amazônica, Mata Atlântica. Então, Felipe, o macro. Porque aquele ecossistema, ele é composto. Ele já sabe o que é um ecossistema, lá de ecologia. Tá? Mas esse ecossistema maior, ok? Ele é composto por diversas coisas. E essas coisas são vivas. É uma planta que tem uma espécie própria. Para ele entender essa espécie própria que diz que aquele ecossistema é aquele ecossistema, ele tem que ter entendido algumas outras coisas antes. Como é que você vai falar de polinização se ele não sabe o que é uma flor? Se ele não sabe que a flor é uma parte reprodutiva da planta. As coisas precisam crescer na cabeça das crianças. Felipe, o que isso difere do ensino hoje nas escolas em relação à questão de ciências?
Isso vai diferir, isso vai ter uma diferença em relação à metodologia que você vai adotar, em relação a alguns assuntos que são desnecessários. XX é isso, XY é aquilo. Isso vai entrar. O que é igual? Vamos pegar o que é igual. Talvez você vai achar as escolas de ensino médio que vão seguir uma ordem mais ou menos como essa. Então assim, mas Felipe, eu tenho pressa, ele quer estudar em relação aos animais, porque eles gostam, claro que eles gostam. Mas você ensina divisão sem ensinar multiplicação? Você ensina multiplicação sem ensinar soma? Mas ele quer saber multiplicação. Você ensina multiplicação sem ensinar soma? Você ensina física sem ensinar matemática? Você lê poema sem saber fonema? Por que você vai ensinar animais sem saber células? Por que você vai estudar ecossistema sem saber o que são as plantas superiores, sem saber o que é a cadeia alimentar, e como tudo se comporta? Porque eles têm curiosidade, porque é mais fácil. Não, tudo bem. Então vamos lá. Então vamos dividir o ensino de ciências, que é o que eu gosto de fazer, em duas partes. A parte sistematizada e a parte da curiosidade. A parte da curiosidade você faz o seguinte, leva no zoológico. Diz, isso aqui é um mamífero porque toma leite da mãe. Pronto, ótimo. Não tem problema nenhum. Eu faço isso com os meus filhos. Só que quando chegar lá na sistematização, é que ele vai fazer o velho, aquele animal que eu vi no zoológico. Isso é inevitável, gente. Nós estamos inseridos na natureza. Nós estamos inseridos no nosso dia a dia. Nós estamos aqui vivendo uma onda de calor. Tá calor pra caramba, que doido. Tá calor. Quando você for estudar física, aí tá fresquinho, né? Porque então, aí por exemplo, você vai estudar calor. Aí você vai explicar para ele o que é calor, você vai explicar para ele o que é temperatura. Mas ele vai entender o que é temperatura quando você for explicar elétron para ele, e ele for entender que elétron é uma estrutura que fica se movimentando e que o movimento dela esquenta, e que esquentar é ser calor. Compreenderam? Assim, então, essa é a forma com que a gente precisa compreender ciência aí. Que a gente vai não sei, você já ensina ciências de forma sistematizada para os meninos? A Jaqueline está usando o meu material, né? Eu acabei de adquirir, ainda não. Como é seu nome? Graziele. Vou olhar lá depois. Você já está no grupo? Tem um grupo, eu vou botar depois também. O grupo do Zap. Só para quem adquiriu o material. Depois eu mostro, eu dou para vocês um QR Codezinho. E aí, para a gente ensinar ciências, a gente vai trilhar esse caminho. Porque nessa a gente vai pegar muitas dificuldades. Por quê? Porque quando a gente pensa na escola, a escola quer tratar os meninos como idiotas. Né? Estou dizendo isso para vocês porque eu digo isso para os meus alunos. Eu viro para os meus alunos e falo assim, olha, trataram vocês no ensino fundamental como idiotas.
E eu vou provar isso para vocês. Vou dar um exemplo. É o exemplo que eu sempre dou, que eu gosto muito de dar. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Todo mundo lembra o que é a cadeia alimentar? Cadeia alimentar, fluxo de energia. Então, nós temos os produtores, nós temos os consumidores primários, os consumidores secundários, terciários e os decompositores. Aí eles pegam e viram para você e falam o seguinte: olha, as plantas são os produtores e os consumidores são consumidores porque consomem os produtores, mas eles não te contam o que a planta produz. Ele diz que a planta produz energia, mas a planta não produz energia. A planta produz glicose. Os produtores produzem glicose, que vai ser utilizada para gerar energia. É diferente. Quem já escutou aquela frase assim? Falem de verdade, tá? Quem já escutou aquela frase assim? A planta absorve gás carbônico para liberar oxigênio. Todos nós. O que? Era mentira? Não acredito. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Enganaram vocês. Enganam a gente falando isso. Por quê? Isso para quem entende um bom português, né? Porque olha a frase: a planta absorve oxigênio para liberar gás carbônico. O contrário, né? Ó, a planta absorve gás carbônico para liberar oxigênio. Certo? Isso condiciona a liberação de oxigênio ou gás carbônico. É verdade. Não é? Uhum. Ok, tá só aqui. Então a gente está discutindo sobre a frase: a planta absorve gás carbônico para liberar oxigênio. Então a gente vai analisar a veracidade disso, tá certo? Então a fotossíntese, ela tem duas etapas: a fase fotoquímica e a fase química. Ok? A fase fotoquímica, ela depende da luz, porque a planta absorve a luz e a energia da luz ela induz a geração de enzimas lá dentro do cloroplasto, que vai fazer o quê? Vai quebrar a molécula de água que a planta absorveu. Quebrando a molécula de água, que a molécula de água é H2O, nós temos molécula de hidrogênio e molécula de oxigênio. E este oxigênio é liberado na atmosfera. O oxigênio que a planta o oxigênio que a planta libera vem da água. Na fase química, a planta de fato absorve gás carbônico, que junta com aquele oxigênio, com aquele hidrogênio, e vai formar então uma molécula de um carboidrato, que pode ser uma glicose ou não. Então todo o gás carbônico ele vai para a estrutura da planta. Então ela de fato absorve. De fato ele absorve, mas o que a gente está analisando é: a planta absorve gás carbônico para eliminar oxigênio. O que para um bom português você entende que o oxigênio liberado vem do gás carbônico. E aí se cria toda uma política naturalista em cima disso. Tem um componente que no inconsciente coletivo não se conhece, né? Esse componente de como se dá essa internalização, né, na planta. É porque é comunicado errado. É comunicado O errado. mais importante para a liberação de oxigênio não é a água. Sem água, É a água. não tem oxigênio. Exatamente. É a água. E a água a planta tira do solo para liberar o oxigênio, né? Então ela absorve o H2O, separa o H, o O,
libera o O, pega o H Isso. e coloca na sua própria estrutura, que pode Isso. gerar um fruto, pode gerar uma Isso. folha, pode ser E um... absorve carbono. É porque, olha aqui. A pessoa vai ficar carbônico, Olha aqui, ó. um H. Olha só pra gente entender, tá? A planta, ela vai absorver H2O. Gente, eu sou proibido de escrever em quadro, em qualquer lugar, tá? O quê? Minha consciência vulga esposa me proíbe, tá certo? Então, a planta vai absorver H2O, tá? Da água, Tudo bem? do chão. Do chão, do solo. Outra coisa, a planta absorve água somente Da raiz. pela raiz. Ninguém viu planta absorver pela folha. A folha tem lipídio que impermeabiliza. Ok? Então, aqui vem a luz. Certo? A luz vai entrar no cloroplasto e vai então acontecer aqui uma quebra. Então eu vou ter hidrogênio mais oxigênio. Tá bom? Não vou balancear a equação porque pra gente não ficar perdendo tempo com isso, tá? Esse hidrogênio ele vai ser liberado. O oxigênio. Eu vou botar um 2 aqui, mas esse... É porque esse 2 não está certo, mas vamos botar aqui que aqui a gente tem duas moléculas. Lembra que tem, porque 2 aqui vira gás. Então não é certo botar um 2 aqui. Beleza? É porque aqui, depois que você balancear aqui, você vai ficar assim, quer ver? Balanceando. Não, Eu vou botar um 2 aqui, é assim, ó. Isso. Certo? Ele fica assim, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Tá? Esse hidrogênio, ele vai vir para a fase escura. Aqui na fase escura, você vai ter o hidrogênio reagindo com o CO2. Que você vai formar, então, a molécula de C6H12O6. Que é uma molécula que é a fórmula de uma glicose, como é a fórmula de outros carboidratos, tá? Isso aqui, aí vem a fala, a planta produz seu próprio alimento. Alguém que já viu planta cozinhar? Não. Então, ela não produz seu próprio alimento, ela produz uma molécula que vai ser então agora destinada ao mesmo processo que nós fazemos, que é a respiração. E aí a glicose vai entrar lá na mitocôndria para poder fazer respiração e de fato gerar energia. Tá? Ok, entenderam isso? Então, tipo assim, essa é a mentira que conta. Esse é um dos problemas que a gente tem, uma ciência partida. Como eu, professor Felipe, acredito e como eu ensino, entendo que o que eu estou falando para vocês é como eu ensino para os meus filhos. Ok? Então, se eu estou falando para vocês é porque eu faço para os meus filhos. Então, o que acontece? Quando se ensina a fotossíntese, nem se ensina para as crianças isso aqui tudo. Se ensina que ela faz fotossíntese, que ela absorve gás carbônico para liberar oxigênio, né? Que precisa de água, precisa de sol. No máximo vai aparecer o nome glicose, não aparece nem o nome da organela, que é o cloroplasto. Só que deixa eu contar um segredo para vocês. Vamos ensinar a fotossíntese para os nossos filhos só lá em plantas. Só que antes eu estou ensinando o quê? Eu estou ensinando cadeia alimentar. E na cadeia alimentar tem um povo que se chama produtores. E os produtores são os seres fotossintetizantes, os seres que fazem fotossíntese. Tem outras formas também de produzirem glicose. A gente trata da fotossíntese porque é o mais comum para as crianças ali, né? E as outras formas necessitariam de outros instrumentos que agora elas não têm. Isso não tem problema. Então, eles pegam e só diz que produz alguma coisa, produz energia, o que é pior. Tá, mas na verdade, o que ela produz? Glicose. Quem produz alguma coisa. Certo?
Então eu sou um produtor. Então eu disse para minha criança que ela é um produtor e que ela é um produtor de glicose e que eu não sou capaz de produzir glicose. Como eu não sou capaz de produzir glicose, até sou capaz de produzir glicose, mas eu não sou capaz de produzir glicose suficiente para me manter, então eu sou um consumidor de glicose. De quem? De quem produz. E isso é cadeia alimentar. Só que não é assim que explicam. A história ela é cortada. E aí a gente tem um prejuízo. A gente tem um prejuízo. É igual você querer ensinar tabuada sem ensinar soma. Às vezes as mães viram para mim, eu tenho muitas mães que me procuram querendo que eu ensine a fazer homeschooling. Te procuro também? Então, aí a primeira coisa que eu pego e falo o seguinte. Vamos primeiro fazer eu vou te explicar primeiro o que é o homeschooling, né? Explica o que é o homeschooling, né? E tudo. Aí eu falo assim, então, vamos ver, a gente precisa ver que nível o seu filho está, como é que ele está, né? Para poder continuar os estudos, porque a gente tem que entender que o homeschooling nos dá a possibilidade de recuperar o processo de ensino-aprendizagem, né? Usando a linguagem bem moderna, como diz o outro. E vamos lá. Vamos começar então pela base 10? Como assim? Então vamos brincar, né? Me permite chamar um? Então sorteio o nome aí. Sorteio o nome. Não vai lá não, eu tenho certeza, vai. Faça favor aqui. Você sabe somar? Sim. Então faça favor aqui. Eu vou falar o número. Na pressão. Na pressão. Não, sem pressão. Seu pai vai te pagar um sorvete depois. Fala assim. Agora dá certo. Eu vou falar o número e você tem que me falar quanto falta para 10. Tá bom? 3. 7. Mais rápido. 2. 8. 9. 1. 9. 7. 3. 4. 6. Ok. Ela sabe a base 10. Então ela sabe quanto falta. Se ela já sabe isso, então agora eu já consigo entrar com os outros números. E aí a gente começa. Né? A gente começa. Conta pra mim até 20 de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ela sabe a tabuada de 2. Conta pra mim até 30 de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ela sabe a tabuada de 3. E eu tenho certeza que se eu avançar, até o 9 ela vai saber. Não vai pular o 7 e 8, não? Não vai pular o 7 e 8, não? Eu tenho certeza que até o 9 ela vai saber. Agora eu posso ensinar. Agora você chega, você chama a criança. Pode sentar lá, obrigado. Não fez o papai passar vergonha. Aí, o que acontece? Você vai pegar. Agora eu vou para multiplicação. A criança não sabe fazer isso. E você quer que ela decore a tabuada? E você quer que ela faça uma multiplicação com 2 fatores. Porque ela já tem 12 anos. Mas ela não sabe somar. O que nós temos que fazer? Voltar. E aí a criança chega lá na frente e vai estudar cadeia alimentar ou vai estudar fotossíntese, mas ela não sabe o que é uma coisa ou outra. Sendo que as duas coisas se interligam. As pessoas separam uma coisa da outra. Separa quando não tem que separar e não junta quando tem que juntar. Deu para compreender? Tem coisas na ciência que não dá para a gente separar.
É assim como eu não posso falar de fotossíntese sem falar de cloroplasto. Ah, mas eu vou falar esse nome, cloroplasto, para criança? Eu falei, meu filho. Ah, eu vou falar de ser vivo e ser não vivo. Você vai ficar falando ser vivo e ser não vivo quanto tempo para sua criança? Em vez de falar biótico e abiótico. Você está ensinando ciências da natureza. O que isso tem a ver para a vida dela? Bom, é vocabulário, no mínimo, né? No mínimo é vocabulário. Concordo que tem algumas coisas das ciências que não tem necessidade da gente avançar. Para que eu vou ensinar para uma criança de 8 anos de idade uma síntese de DNA? O que uma criança tem que saber de síntese de DNA? Ela precisa saber o que é um DNA. E também depois de ter estudado diversas outras coisas. Então, pessoal, a gente estava falando sobre essa ordem do ensino de ciências, né? Então, acho que deu para compreender como é. E é claro que no meio do caminho, a gente apagou o quadro, mas vocês viram ali que eu usei elementos químicos. Então, no meio do caminho, eu explico para a criança o que são os elementos químicos. Então, a química ela vai entrar, ela vai permear a biologia. E à medida que a física for chegando, a física da mesma forma. Até o momento da gente ter uma disciplina própria de química e de física. Chega no seu lugar, tá aqui a tabela periódica. Oi? Tá aqui a tabela periódica, se vira aí. Não, então, por exemplo, aqui, ó, no meu material. Nunca vou falar de molécula de. No meu material, eu tenho o segundo capítulo, o terceiro capítulo aqui, deixa eu ver, peraí. Quando eu falar de sais minerais. Aqui, ó. Eu coloco a tabela periódica. E aí, o que eu falo da tabela periódica aqui? Do mesmo jeito que Deus mandou, porque Deus mandou o ser humano dominar sobre as criaturas. Do mesmo jeito que Deus dá nome e classifica os seres vivos, Deus dá nome e classifica os seres não vivos. Só que aí coloca parte desses seres não vivos aqui numa tabela que a gente chama de tabela periódica. Então aquela criança ela teve um primeiro contato aqui, né? E aí aqui eu vou falar de alguns elementos da tabela. Quando vê de novo, é aquele negócio que você falou hoje cedo, né? Dos níveis de leitura, né? O nível de captação, né? Criança com 10 anos vai ver pela primeira vez uma tabela periódica, vai ver aquele monte de símbolos, não vai entender muita coisa. Aí, com 12 anos vai dar uma nova passada para esse material, aí quando já vai ter uma profundidade maior, né? Pronto, vamos falar disso. E aí a gente precisa entender que o ensino de ciências, e isso o Hugo de São Vito nos ensina, né? Nos ajuda a entender isso aí. Que o ensino de ciências, ele deve ter a leitura, assim também ele deve ter a meditação, e ele deve ter a experimentação e a observação do que está sendo estudado. Certo? Então a criança lê, a criança exercita, medita sobre aquilo. E como é que a criança medita sobre aquilo? Então eu vou colocar como eu proponho essa meditação aqui no meu material, né? Ela vai propor através da execução, ela vai meditar através da execução de um mapa mental, dos exercícios e da produção de um glossário, porque ela vai ter muitas palavras que ela não vai conhecer. Então, assim como a gente faz lá na literatura, né? Que a criança lê o texto e tira daquele texto as palavras que ela não sabe e vai procurar no dicionário, aqui também. Só que ela vai construir um dicionário. Um dicionário que ela vai escrever e ela vai ilustrar.
E aí vai depender de cada criança. Tem criança que gosta de cortar e colar, tem criança que gosta de desenhar. Né? Então, cada um vai fazer... E aí, meditando sobre aquilo, depois ela vai experimentar aquilo. E aí tem o caderno de experimentação. A maioria das lições tem experimentações. No meu caso, eu proponho também, na maioria das lições, experimentações específicas para faixas etárias diferentes, para 3 faixas etárias diferentes. Agora, se o Gabriel acha que o filho dele tem condição de fazer as 3 experimentações, ótimo, faça. Agora, quando ele for mais velho, eu tenho certeza que se ele fizer a mesma experimentação, ele vai ter uma outra visão. E ele vai meditar de uma forma diferente. E mais, a criança vai relatar de forma diferente. Porque toda experimentação, toda observação vem de um relato. Um relato do que aquela criança viu. Porque ela meditou, ela aprendeu, ela experimentou e ela então relatou a experiência dela. O que já aproxima ele de uma pessoa que cataloga aves, insetos. Que não é nada mais, nada menos do que a base de toda a ciência, gente. Observação e registro. A base de toda a ciência. A base da metodologia científica é essa. Eu tenho um problema, eu estudo aquele problema, eu tiro uma conclusão daquele problema, ele pode me dar outro problema, ou ele pode me dar uma outra solução. O problema é que desse meio termo aí tirou-se a meditação. E o que nós falamos lá no início, o olhar da fé e da razão, caminhando junto. Pelo que nós voltamos lá no início do nosso conteúdo, lá no início do que nós estávamos conversando. Então essa é a proposta. E aí existem temas que são auxiliares. Por exemplo, para uma criança já lá de 12, 13, 14 anos, a gente já pode ter aí um estudo sobre astronomia mais aprofundado. Então eu tenho uma proposta de a gente fazer um caderno desse. Eu acredito que sim, porque ali ele já consegue entender ele já tem ideia do que são as medidas, pelo menos. O que são quilômetros, o que são anos-luz, o que é velocidade, o que é força. Ele já tem ideia, pelo menos, de escala, de tempo. Aí você consegue... por exemplo, como é que você vai... Vamos pegar aqui uma coisa fantasiosa aqui. Elon Musk, ele prometeu levar uma tripulação a Marte. Se eu não me engano, 2024 é o próximo ano que se dá para ir a Marte. Por quê? Você só consegue ir a Marte de 10 em 10 anos. Acho que é isso, 10 em 10 anos. Então, se você vai, aí você espera Marte chegar perto da Terra de novo, 10 anos depois, aí você volta, para 10 anos depois você ir. É mais ou menos isso, as datas agora eu não me lembro ao certo. Parece que eles fizeram um livro, Transevolução, fala do transhumanismo, muitas questões que seriam da ciência, né? Aí ele fala que essas viagens que eles estão fazendo à Lua é porque a Lua ela é um local em que é propício para desenvolver tem componentes que na Terra não tem, para eles elaborarem veículos para irem até Marte mais rapidamente. Então eles estão com esse projeto de... Tem uma liga de metal, né, que se produzida em Marte, na Lua, ela é muito mais resistente e ela resiste melhor. Então, aí tipo assim, aí para você trabalhar, é porque quando você chega lá naquele plano, né, de trabalhar esse tipo de coisa, as crianças começam a perguntar algumas questões que eles já têm uma ideia melhor de como inteligir isso. Não tudo, mas uma parte. Quando a criança já souber a diferença entre um animal e um vegetal, aí a gente já pode começar a trabalhar ecossistema num caderno complementar. Quando a criança tiver ideia do que são sistemas, a gente já começa a falar de corpo humano. Entende? Então,
Aí cadernos complementares vão aparecendo. E aí depois entra o caderno de química, o caderno de física. Já ali eu acredito que a partir dos 15 anos de idade. Química e física? 15 anos. Porque você vai ver química e física antes disso, você vai ver o quê? É o que a gente já vê aqui na ciência, o que já vê aqui em ciências, que é mistura. Mistura a gente consegue ver aqui nas ciências. Elementos você consegue ver aqui. Porque quando você chega lá na química, vamos lá, o que eu estou chamando de química? Eu estou chamando a reação química. O que eu estou chamando de química? Eu estou chamando reação química, química orgânica, composição química. Estou falando disso, isso que eu estou chamando de química. A base da química a gente consegue ver aqui. Né? O que é um carbono, o que é um hidrogênio, o que é um nitrogênio. E vai ser inevitável quando a gente for falar de célula. Aquela máxima de partir do simples para o complexo, né? Exatamente. E a física da mesma a física da mesma forma. A física da mesma forma. Acredito eu que lá para os 14, 15 anos de idade, que a criança vai começar a ter uma maturidade suficiente para poder entender o que é física. Você pode se falar algumas coisas de física antes, com o dia a dia, né? Pode, sem problema nenhum. Mas entender os postulados. Outra coisa, que eu fiquei muito preocupado com a palestra que eu assisti hoje. A frase que me preocupa. Isso não tem no meu livro. A frase isso não tem no meu livro. Não é porque a teoria da evolução é uma teoria sem base biológica, que não se sustenta, sem base filosófica, que eu não vou dizer para a criança que não existe uma teoria chamada teoria da evolução. Isso é tão perigoso. Sabe por quê? Porque quando a criança tiver contato com essa teoria lá fora, ela vai se perguntar e ela vai, então, ter as informações erradas. Mas eu não sei se a gente conhece isso, porque o próprio design inteligente, nessa primeira fase que a gente está vivendo, é desmentir essas teorias. Vamos lá, vou dar um outro exemplo. Métodos contraceptivos. Felipe, você fala sobre métodos contraceptivos em sala de aula? Tem que falar. Claro que eu falo. E as consequências? Claro que eu falo. Mas Felipe, você é católico. Mas eu digo que existem os métodos contraceptivos. E aí eu digo que os anticoncepcionais têm todos os efeitos fisiológicos, que os anticoncepcionais causam câncer, que os anticoncepcionais causam todos os efeitos anticoncepcionais da mulher. Felipe, você fala contra a camisinha? Claro que eu falo. Você fala da camisinha? Claro que eu falo. Eu falo que é um método de barreira, eu falo que ela tem 80% de eficácia. Só 80%? 85% de eficácia. Estou mentindo. Estou mentindo quem fala que é. Eu falo que o vírus é muito menor do que o espermatozoide. Eu falo tudo isso. Felipe, você fala da pílula do dia seguinte? Falo. E você fala dos métodos atuais? Mas eu falo também que existem métodos que são naturais, que não têm consequências fisiológicas. Vocês entenderam? É incluir mais uma informação. É falar todo o discurso, né? Não parar só na metade, né? Ou na fala. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Isso é ciência. Isso acontece com tudo no ensino de ciências. Não é calar uma coisa. Como é que eu comecei a nossa conversa hoje? O ensino de ciências tem que estar na fé e na razão.